Então, Ok, pessoal, estamos ouvindo. ok, pessoal, então, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está junto para falar de recursos hídricos de uma forma geral, mas mais particularmente a gente vai falar do nosso curso de especialização em gestão de recursos hídricos. E o curso, vocês sabem que ele está agora na fase de ambientação e também de matrículas. Bom, hoje a gente vai ter a participação não só minha, que já tive em outras oportunidades com vocês, mas do Itabaracy, que mais na frente eu vou fazer uma apresentação mais detalhada, e da Fabiana, que a Bruna já fez uma introdução rápida aí. Eu coloquei algumas pranchas aí para a gente poder conversar mais facilmente. Vamos lá. Então, Bruna, me ajuda então nessas slides que eu coloquei aí para a gente poder conversar. O papo é rápido, a gente vai estar 10, 12 minutos cada um de nós, e no final a gente abre um espaço para conversa. Vocês podem abrir o microfone, fazer perguntas direto ou fazer perguntas pelo chat. Então, essa imagem vocês, de certa forma, já conhecem. Eu tenho uma predileção muito grande por ela. Foi uma imagem que eu vi há muitos anos atrás, quando eu cheguei na Amazônia. São as Navilanas ali na frente de Santarém. Quem conhece essa região sabe que é uma área belíssima. E o papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a gestão de recursos, o gestor de recursos hídricos, e que a gente está colocando como sendo uma profissão do presente e do futuro. Então, o meu nome está aí embaixo, Francisco Matos de Abreu, sou geólogo e sou professor titular aqui do Instituto de Geociência da UFPA, e está sobre a minha coordenação cerca de 20 cursos de especialização, entre os quais se inclui esse de recursos hídricos. Então, logo em seguida, a gente tem uma prancha que a Bruna passa agora aí, mostrando rapidamente o perfil dos nossos colegas que vão estar conosco. O Itabaracy, ele é lá da Universidade Federal do Ceará, doutor, titular, professor titular, e o Itabaracy, ele tem uma história conosco que a gente vai contar, para ser um número mais fácil, vai contar em décadas. Então, a gente já está com 3 décadas de interação em trabalho desde 1995, então estão na 3ª década de interação na área de recursos hídricos. Então, ele é nosso colaborador há muito tempo. E a Fabiana agora é a nossa fada madrinha no que diz respeito ao suporte pedagógico midiático que é dado ao curso a partir do IAS, que é o nosso parceiro. Então, esse é o pessoal que vai estar conosco hoje à noite para conversar conosco. E, bom, quanto a mim, você já conhece. Então, na prancha seguinte, eu coloquei, para iniciar essa conversa, eu coloquei algumas considerações. Então, o que a gente vai abordar vai ser a questão da gestão de recursos hídricos no Brasil, a importância do profissional que está nesse setor, nesse segmento, e falar mais um pouco sobre o nosso curso de especialização EAD em gestão de recursos hídricos. E eu vou destacar, nessa nossa conversa, destacar 2 aspectos. Um aspecto que diz respeito à questão da abundância de recursos hídricos, que foi como a gente entendeu a vida no Brasil durante muito tempo, porque existe disponibilidade de água no país, por todo o país, mesmo nas regiões onde esse insumo é considerado escasso, existe água. No Nordeste chove 700, 750 milímetros por ano. Então, a gente não pode dizer que no Nordeste falta água. O que no Nordeste falta é gestão de água. Então, essa disponibilidade de água pelo país é um aspecto muito importante que nós, como gestores de recursos hídricos, temos que considerar nas nossas atuações. E a segunda eu coloquei em vermelho, porque eu estou dizendo aqui, precisamos de você que está aí do outro lado da tela, que está nos escutando, nós precisamos de você como um gestor de recursos hídricos. Então, a gente está precisando de gente que possa militar nessa área de gestão de recursos hídricos. Então, a nossa conversa, ela vai um pouco nesse sentido aí. Então, lá na prancha seguinte, eu coloco algumas coisas que são importantes para a gente poder falar sobre essa história. Bem, então, alguns diplomas, eu vou citar 2 coisas importantes no que diz respeito aos instrumentos legais, aos diplomas legais, que norteiam a questão dos recursos hídricos no Brasil. A primeira é a Lei das Águas, a Lei 9433, que todos vocês já ouviram falar, e essa Lei das Águas de 97, vejam, de 97, ela instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, ela é o primeiro passo que tenta mudar um pouco essa cultura que a gente teve durante os anos todos, de que a gente tinha água em abundância e a gente não tinha que se preocupar com isso. E, em seguida, outro
instrumento, o diploma legal muito importante, foi o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi editado dentro do contexto da Lei 9433 em 2006. O Plano Nacional de Recursos Hídricos ele deveria ter terminado em 2019, mas em função da pandemia, ele terminou se estendendo até 31 de dezembro de 2021. Então, 31 de dezembro de 2021, ele foi encerrado com a série de atividades. E o que a gente pode dizer, na essência, é o seguinte, é que a implantação desses diplomas legais, o conjunto de ações que foram desenvolvidas nesse intervalo que vai de 2006 até 2021, foi marcado por extensas atividades nos 3 níveis federativos, federal, estadual e municipal. Só que a pandemia atrapalhou o fechamento disso, como eu falei, que seria em 2019, e a gente terminou se estendendo até dezembro do ano passado. E agora, nós estamos no contexto da preparação do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040. E nós devemos trazer no futuro alguém da Agência Nacional de Água e do Ministério do Desenvolvimento Regional para falar um pouco sobre isso. Então, isso aqui foram os diplomas legais norteadores de ações que terminaram mudando um pouco essa maneira como a gente via no Brasil a questão das águas de forma abundante. Bom, então, a outra prancha mostra como é que era o contexto do Plano Nacional de Recursos Hídricos estabelecido lá em 2006. Então, o que ele queria, o que ele propunha no começo? Era estabelecer um pacto nacional, por isso os 3 níveis federativos, para a definição de diretrizes e políticas, porque até então a gente não tinha políticas para o uso de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos. E a intenção era que a gente pudesse melhorar a oferta de água em quantidade e qualidade e pudesse gerenciar demandas que eram colocadas, considerando que a questão de tratar a água numa política setorial estava dentro do contexto, lá no 2006, final dos anos 90, já no início dessa década, desse milênio, dessa década, de 2000, estava em voga muito a questão do desenvolvimento sustentável. E o plano também, ele colocava alguns objetivos estratégicos, ou que também chamado de finalísticos, que era melhorar a disponibilidade hídrica, e aí falava de água superficial e subterrânea, mas, na verdade, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele falou muito pouco de água subterrânea, ele falou muito mais de águas superficiais. Então, sobre águas superficiais, ele falou bastante, e falou só de metade do Brasil, porque o Plano Nacional de Recursos Hídricos ele fala muito da escassez, e ele não fala do outro lado do Brasil, que é a Amazônia e o Pantanal, que tem abundância. Então, ele foi desenhado para a situação de escassez e, basicamente, para as águas superficiais. E ele se propunha também a reduzir conflitos reais, que já existiam, e potenciais com o uso da água. E também começava a pensar em algumas coisas que vieram à tona a partir de 72, com aquela conferência do Rio de Janeiro, que era a questão dos eventos hidrológicos críticos. Depois a gente vai ver que essa situação crítica de recursos hídricos no Brasil, ela termina se colocando na década de 2000 e 2010. E uma outra coisa muito importante, o plano também queria trazer uma mensagem que nós percebêssemos que a conservação da água tinha um valor socioambiental relevante. Então, esse era o contexto do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Bom, em resumo, o que a gente pode dizer é que o Brasil tomou consciência da questão relativa aos recursos hídricos a partir desses instrumentos legais e de todas as ações que foram feitas pela Agência Nacional de Água e, mais recentemente, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, embora a cultura da abundância ainda esteja muito presente entre nós. Então, essa é uma contextuação geral de qual é a situação dos recursos hídricos no Brasil nesses últimos 20 anos e o que se desenha para frente dentro da concepção desse novo plano 2022-2040. Um outro ponto importante que eu queria conversar com vocês era o seguinte, era você, o gestor de recursos hídricos, nós precisamos de você como gestor de recursos hídricos. E eu destaquei algumas questões, né? Não vou tratar de todas, mas eu destaquei algumas questões, as 4 questões que estão colocadas aí, e eu vou tratar inicialmente das 2 últimas. Não, pode voltar. Volte lá, Bruno. Eu vou tratar primeiro das 2 últimas. Recentemente, semana passada, o Everton falou, e nós tivemos uma primeira live, onde nós falamos sobre os mapas do Map Biomas,
que mostrou um trabalho recente de que a superfície hídrica brasileira, o espelho de água no Brasil, diminuiu entre 85 e 2020 em torno de 15%. Eu quero dizer o seguinte, por natureza, eu sou muito contestador, eu vejo, às vezes me apresento as coisas assim, e eu fico me perguntando se é isso mesmo. E não foi diferente com relação a esse dado. Eu acho que essa questão não está pacificada, ela tem muitas variáveis envolvidas, e a gente não tem essas variáveis, elas configuram uma situação complexa, e elas não estão parametrizadas. Então, eu não gosto de dizer simplesmente que nós perdemos 15,7% do nosso espelho d'água, sem entender, porque normalmente isso é debitado na conta da atuação antrópica. E eu não quero entender, eu coloco uma dúvida se é realmente a questão antrópica ou se são questões naturais. A gente sabe que os continentes estão sendo drenados, a água dos continentes estão indo para os oceanos, e as causas não são essencialmente que pode ser colocado na nossa conta. E a outra coisa importante aqui são as crises hídricas que o Brasil atravessou nos últimos anos. E nós registramos isso no passado recente, no Nordeste, na região de São Paulo, talvez São Paulo todo mundo se lembra disso, em Brasília, que tivemos racionamento, na bacia do Paranapanema e em outras partes do país. Então, nós vivemos, de repente, foi mais uma constatação de que a gente não tinha essa água abundante que a gente achava que tinha por tudo quanto é canto e que podia gastar sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Então, mostrou para a gente que nós temos que lidar com uma coisa nova que nós não tínhamos, que era justamente a questão da crise. E essa questão da crise, né, que aconteceu no país, ela nos trouxe um grande aprendizado, porque nós tivemos que colocar agora, no contexto de gestão de recursos hídricos, também a possibilidade de lidar, de nos prepararmos e de lidar com novas crises que certamente vão vir no futuro, no avenir. Nós vamos ter, com certeza, novas crises como essa que nós vivemos. E a gente precisa, então, estar preparado para enfrentar melhor, com outras formas de governanças, para que a gente possa enfrentar essas crises de maneira melhor. E eu vou falar agora, então, dos dois outros pontos de cima, e depois a gente vai ver por que nós precisamos de você como gestor de recursos hídricos. Então, a figura seguinte mostra, eu peguei um esquema da NASA e peguei isso aqui, vocês estão vendo que isso aí é o mapa do Brasil. Tá? Você pode configurar o mapa do Brasil, está configurado o mapa do Brasil, e esses pontos aí são pontos luminosos. Isso é o Brasil visto à noite. E eu quis trazer essa figura para mostrar uma coisa. Vocês estão vendo, a escala não é tão grande, então aqui estão destacados os pontos maiores de luz. Mas você vai ver que o Brasil, quando a gente olha para essa figura, o Brasil está cheio de cidades e novas povoações. Mesmo a Amazônia, se você olhar a Amazônia, que é um grande vazio, etc., a quantidade de pontos de luz nessa escala que nós estamos abordando, ela é uma quantidade expressiva, significativa. Esse ponto mais brilhante no centro aí é Manaus. Belém está lá em cima e estão todas as capitais do Nordeste. Os pontos mais luminosos aqui no litoral, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte um pouco mais para dentro, Brasília e Goiânia na parte central. Então, o que eu quis mostrar nessa figura? Essa figura eu trouxe para expressar o seguinte: cada um desses pontos luminosos é uma cidade. E nós sabemos que nas cidades brasileiras nós temos um problema muito sério, que é o problema do saneamento básico. Então a gente não tem saneamento básico. A gente não tem saneamento básico. E não tendo saneamento básico, decorre daí uma coisa muito simples. Você tem uma grande área, um grande pulmão, um grande anel, a partir das cidades, de contaminação dos recursos hídricos superficiais. Então, se a gente colocar um certo anel aí, circundando esses pontos luminosos do Brasil como um todo que marca a cidade, a gente vai ver que os recursos hídricos mais superficiais, eles estão comprometidos. Eu vou dar só um exemplo que a gente tem de Belém. Belém, nós temos uns dados estatísticos que mostram que 80% dos poços rasos, o que para nós é poço raso? Poço raso para nós é poço com 30, 40 metros de profundidade. Então mostra que 80% desses poços rasos da região metropolitana de Belém são impróprios para o consumo humano. Então agora vocês peguem esse mapa do Brasil, cada um
ponto luminoso e coloque aí um círculo em volta dele, vocês vão ver que a área brasileira, aonde você tem recursos hídricos com potencial de ter problemas, é muito grande. E a outra figura em seguida que eu coloquei foi para chamar atenção para outra questão muito relevante. Olha, pessoal, isso aí é o mapa da cobertura de uso da terra no Brasil. Olha só o que significa isso. Significa dizer que essa parte leste do Brasil inteiro ela está muito ocupada por as atividades agrícolas, etc., industriais, cidades, etc., e tal, e tal. Então, agora vocês montem os layers, o layer anterior com esse aqui, e bote outros agravos que a gente vai ver, e que a gente vai ver o seguinte, é que os recursos hídricos, de uma forma geral, principalmente os recursos hídricos superficiais, mas também os recursos hídricos subterrâneos, eles estão sob ameaça, quando a gente considera esses dois parâmetros aí. Por isso, pessoal, que é de fundamental importância nós aumentarmos massa crítica em termos de gestores de recursos hídricos para que a gente tenha um enfrentamento melhor dessas questões que são colocadas aí. Bom, e aí, pensando nisso, e nós estamos pensando em formar recursos humanos, então eu fiquei pensando nesses problemas todos que estão colocados aqui de forma muito sucinta, e fiquei pensando nas premissas que são colocadas, que estão sendo discutidas para o Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040. E o quadro seguinte mostra justamente quais são essas premissas que estão sendo colocadas para esse plano. Olha, vejam, até parece tábua de mandamentos, são 10. Vou colocar aqui 10 premissas, eu não sei se foi por acaso ou se foi intencionalmente, mas são 10. E aí mostra alguns aspectos destacados. Por exemplo, eu colocaria, por exemplo, ponto 2, análise do balanço hídrico e da visão de futuro para a construção de cenários. Então, eu acho, como eu sou também da área do planejamento, então eu me acostumei muito a trabalhar as questões olhando sempre cenários, olhando sempre o futuro. Então, como é que a gente entende, como é que a gente vê a realidade de hoje e projeta isso em termos de futuro? Então, eu acho que um dos pontos importantes que está sendo colocado nas premissas do Plano Nacional de Recursos Hídricos é justamente esse item 2, a análise do balanço hídrico e a visão de futuro. E o item 3, logo em seguida, diz que nós não podemos esquecer lições recentes, principalmente as lições que nós aprendemos com as crises hídricas que nós tivemos e que nós temos que incorporar essa visão, porque também são visões de futuro que nós estamos colocando dentro do nosso aspecto de planejamento. E é muito importante a gente pensar também no item 4, a articulação e integração com as políticas e planos setoriais. Cada realidade do país, um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, as realidades regionais, geográficas são bastante distintas. E a gente precisa de ter uma articulação para entender, para conceber um plano de forma integrada. Bom, aí o item 6 fala do diálogo com os setores, usuários, etc. Eu conversando com uma amiga minha, da Ana, ontem, ela estava dizendo que a análise do que foi esse plano de 2016, 2006, 2019, trouxe uma importante contribuição que foi um novo arranjo em termos de diálogo com os vários setores usuários dos recursos hídricos, a sociedade como um todo, e isso faz com que a tomada de decisão possa ser encaminhada para decisões que realmente contemplem o maior número de interessados no conjunto. Bom, o outro item muito importante é a divisão e atribuições das diferentes escalas dos planos de recursos hídricos. Um plano de bacia, um plano de estado, um plano regional, etc. E os dois últimos itens trazem agora uma nova preocupação, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente sabe agora que está todo mundo falando nessa história. A agenda da ONU, de vez em quando, muda de 72 para cá, então a gente já teve várias mudanças. E agora nós estamos sobre a égide dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, se a gente entende a realidade do Brasil como um todo, que nasceu a partir da implementação dessas políticas com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com a Lei das Águas de 97, então hoje a gente tem um cenário brasileiro que permite nós avançarmos nas políticas públicas em termos de gestão. O que está nos faltando? O que eu vejo que está nos faltando bastante hoje? Está faltando justamente o que nós queremos que vocês sejam. Nós queremos, então, que vocês sejam gestores. E para serem gestores, bons gestores, que é o que a gente deseja, nós então estamos oferecendo para vocês a oportunidade de estarem aqui num processo de qualificação, que é o que nós vamos ver no passo seguinte. Então, essa abordagem extremamente resumida sinaliza de forma clara que há uma grande possibilidade da inserção das pessoas
que estão hoje se colocando na perspectiva de serem gestores de recursos hídricos, há grandes, imensas possibilidades de trabalho no Brasil, e é essa a razão principal pela qual nós estamos ofertando esse curso para vocês. Então, por que você deveria participar? Por que você deve estar conosco nesse curso? Tá? Acompanhado de vários especialistas ao longo desse tempo todo, já na nossa constante com datas na nossa programação. Porque ele é uma oportunidade para você se inserir ou se aprofundar nesse assunto que é extremamente estratégico para o Brasil, e eu diria que não só estratégico para o Brasil, é uma preocupação de nível mundial, então é uma preocupação para o mundo inteiro. E a gente não tem dúvida, nós não temos dúvida de que, ao participar desse curso, vocês vão ter a oportunidade de ter contato com muitos especialistas, de debater muitas questões e poder conversar e com eles ganhar experiências e conhecimentos que certamente serão de grande valia para o futuro profissional de quem estiver conosco. Então, eu termino essa minha colocação inicial estimulando vocês a que participem desse curso conosco e convidem outras pessoas que estão relacionadas aos recursos hídricos para que não percam essa oportunidade que a gente vai ter nesses próximos meses de poder conversar com um assunto da mais alta importância, como é a questão dos recursos hídricos. Então, como diz aqueles cartazes lá de Tio Sam, I wanted you. Nós precisamos de vocês. O país precisa de vocês. O mundo precisa de gestores de recursos hídricos. E é isso justamente que nós estamos ofertando com esse curso de gestão de recursos hídricos que o IAS e a Universidade Federal do Pará estão oferecendo para vocês. Então, pessoal, era esse o meu recado. Como eu disse, vocês tiverem alguma colocação, está aí meu e-mail. Se vocês quiserem me passar uma mensagem depois perguntando algo específico, esse número aí é o meu zap. E aí, no final dessa conversa, logo em sequência com o Itabaracy, a gente vai, então, abrir um espaço para que nós possamos conversar. Bom, então, eu já apresento, então, em seguida, e já chamo o Itabaracy. Como eu falei, o Itabaracy é graduado em Geologia pela Federal do Ceará. Ele tem mestrado em Geociências e doutorado aí na USP, em São Paulo. E ele é professor titular, atualmente é professor titular. Eu tive a honra de participar da banca do memorial, de avaliação do memorial do Itabaracy. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará. E os cursos de especialização, do qual ele vai falar agora, Gestão de Recursos Hídricos, é o mais longevo dos nossos cursos. Nós começamos esse curso com o Itabaracy, Aldo Rebouças e outras pessoas em 1995. Nós estamos na primeira gestão do curso de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, mas essa é a 8ª experiência. Esse curso começou como geologia aplicada, depois passou para gestão hídrica ambiental e agora é gestão de recursos hídricos. Mas a experiência em formação em EAD, ela já vem desde 95. Então, eu sou muito feliz de ter a presença do Itabaracy nesse encontro e, principalmente, de estar trabalhando com ele, estarmos juntos desde 95, tem sido uma importantíssima contribuição. Então, Itabaracy, por favor, aí a palavra é sua, toque em frente, por favor. Bom, boa noite a todos. Matos, participar com você é sempre uma honra e uma alegria, meu amigo. E agora com o Instituto Água Sustentável aí em São Paulo, né? Que na realidade já está ficando no Brasil e no mundo, isso aí vira uma alegria imensa. Quando a gente começou a falar sobre gestão de recursos hídricos, automaticamente me vem a lembrança, Matos, do 3, 4 décadas atrás. E eu começo a lembrar que São Paulo foi o primeiro estado a apresentar um plano estadual de recursos hídricos e, em 89, o Ceará começou a fazer o seu plano estadual de recursos hídricos. Naquela época, eu estava voltando de São Paulo para a Universidade Federal do Ceará e me chamaram para participar. E disseram o seguinte: olha, a gente precisa de alguém que seja um gestor de águas subterrâneas, precisa de alguém que tenha o conhecimento, porque praticamente a gente não escuta falar de águas subterrâneas no Brasil. E mais ainda, a gente não sabe o que é que se tem de água subterrânea no estado do Ceará que a gente possa colocar num plano estadual. Bom, eu digo, tudo bem,
vamos ver o que é que a gente tem. Então, naquele momento, começava uma interação entre geologia e, fundamentalmente, engenharia civil, que até então, quase todos os planos diretores que vinham se fazendo no Brasil eram feitos por engenheiros. Tá? Geólogo não participava, geólogo não entendia de água, geólogo não sabia explanar sobre as águas. E o nosso único campo era águas subterrâneas. E a gente começou a fazer o primeiro plano em nível de experiência, e a gente começou a perceber que, na realidade, hoje, 4 décadas depois que a gente fala em recursos hídricos, gestor de recursos hídricos, a gente vê que esse curso que está sendo implementado agora é um agregado de conhecimentos que possibilitam, na realidade, uma grade curricular onde o especialista poderá vir a pleno vapor, digamos assim, falar de recursos hídricos, falar de gerenciamento de recursos hídricos. Até mesmo porque, no geral, o pessoal colocava muito o gerenciamento antes do planejamento. Tá? E a gente começou a fazer gestão de recursos hídricos em 1989, em termos de Plano Estadual de Recursos Hídricos. E depois a gente percebeu que era indispensável a gente ter o gestor de recursos hídricos em todos os projetos envolvendo água. E se começou a criar novos termos, se começou a se falar, por exemplo, de gestão sustentável, manejo integrado, gestão da água, e que, na realidade, quando a gente colocava no papel, muitas vezes ficava tudo separado. Você colocou aí muito bem todas as normas aí que envolvem os planos diretores, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, e a gente percebe que, cada vez mais, a partir da década de 90 do século passado, a gente teve uma necessidade maior de gente que entendesse a complexidade de se gerenciar recursos hídricos nesse país. E aí a gente fez, junto com outros amigos, junto com outros profissionais, o Plano Estadual do Piauí, o Plano Estadual do Maranhão, a reavaliação da Paraíba, do Plano Estadual. E a gente vê que ainda existe, Matos, uma grande fatia de mercado para a gente trabalhar gestão de recursos hídricos. A gente tem a necessidade do profissional que entenda a complexidade e que possa, digamos assim, ser um clínico geral, onde ele possa conhecer de um balanço hídrico, não fazer um balanço hídrico para as águas subterrâneas, não fazer um balanço hidroclimatológico quando se trata de águas pluviais, ou um balanço das águas superficiais, mas juntar tudo isso, ter uma grade curricular como o curso de especialização que a gente está colocando hoje no mercado tem, que permita com que o especialista saia com um conhecimento amplo que possa integrar tudo isso. Hoje é inadmissível, quando a gente está trabalhando em planos estaduais, quando a gente está trabalhando em planos diretores, a gente começar a colocar a água em diferentes formas, em diferentes setores, sem integrar. É inadmissível hoje a gente começar a falar de plano estadual de recursos hídricos, plano diretor, sem ter ideia, por exemplo, de renovabilidade das águas subterrâneas, sem ter ideia e ter um profissional que possa participar trabalhando com modelagem matemática. A modelagem matemática é muito utilizada para poluição, por exemplo, mas dentro dos planos estaduais, a não ser a modelagem matemática aplicada à hidrologia superficial, na hidrogeologia a gente não utiliza.
tá? É muito interessante quando a gente quer, por exemplo, trabalhar numa companhia de gestão, como a gente tem aqui no Ceará, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, e vai fazer, digamos assim, ponderações múltiplas sobre pesquisa ligada a recursos hídricos. Vai ligar. Tem alguém com o som ligado, né? Está com 40 e tantos quilômetros. Por favor, quem tiver com o som ligado, por favor, desligar o som. A gente vai já interagir. Daqui a pouco vocês podem começar a fazer perguntas. Por exemplo, a gente precisa entender de vulnerabilidade aquífera, de renovabilidade, de modelagem matemática, trabalhar muito com um planejamento, mas o planejamento integrado de recursos hídricos. Então, o que eu vejo, Matos, é que gradativamente o nosso engenheiro civil, colocando a hidrogeologia no seu currículo pleno, colocando a hidrogeologia na sua pós-graduação, colocando o conhecimento de balanço hidroclimático e trazendo geólogos, químicos, trazendo físicos, trazendo o pessoal da biologia para participar de toda a gestão de recursos hídricos, cria, na realidade, uma equipe de profissionais que tem um conhecimento múltiplo, um conhecimento que, integrado, pode possibilitar realmente o conhecimento maior das águas. Tá? A gente colocou aí, por exemplo, você colocou, mas a gente conhece, desde que foi criada a 9433, 1997. Na realidade, quando a gente começa a fazer uma avaliação maior da 9433, a gente começa a resgatar coisa do Código de Águas de 1934. O Brasil tem uma excelente, digamos assim, um excelente conhecimento jurídico das águas, mas a gente aplica muito pouco no dia a dia com relação à nossa gestão das águas. Tá? A gente precisa realmente ter um conhecimento maior e fazer esse intercâmbio dos vários profissionais, porque a água não é só água pluviométrica, não é só água subterrânea, não é só água superficial. É uma integração, é um ciclo hidrológico. A gente está trabalhando com tudo isso. E, cada vez mais, a gente precisa de um conhecimento integrado, e esse curso possibilita. Esse curso de especialização, EAD em Gestão de Recursos Hídricos, possibilita esse conhecimento. E, à medida que a gente tem a verdadeira noção da importância da água enquanto recursos hídricos, a gente vê que cada vez mais o conhecimento do químico, do biólogo, do físico, do engenheiro civil, do setor jurídico, o pessoal de direito, por exemplo, a gente está trabalhando muito com eles. É essencial. Agora, eles precisam conhecer de um embasamento maior, mesmo que seja teórico, para saber quem eles vão solicitar, que conhecimento eles vão solicitar para integrar mais essa área de gestão de recursos hídricos. Eu sempre digo que fazer gestão de recursos hídricos exige fundamentalmente duas coisas: o conhecimento técnico e o bom senso. Mas, se por um lado a gente precisa, ao longo de uma vida profissional, de vários conhecimentos, por outro, a gente tem cursos como esse que possibilitam uma grade curricular onde você contempla tudo isso. E mais ainda, cada área tem a oportunidade de propor qual a pesquisa que ele quer fazer associada à temática principal de gestão de recursos hídricos. Tá? Por exemplo, dentro da Universidade Federal do Ceará, no curso de Geologia, pós-graduação, eu tenho orientandos que pertencem à área de direito, que são geógrafos, são químicos, tem engenheiro de pesca. Nós temos várias áreas, vários profissionais integrando conhecimento, e a gente tira
tira pesquisas muito importantes para a gestão de recursos hídricos. O que a gente vê gradativamente é uma ampliação maior do conhecimento e que resgata valores seculares que são implementados, mas a gente precisa desses profissionais. Essa integração de conhecimento, ela vem do cotidiano de cada um. Ela vem se colocar à medida que eles vão pesquisando e à medida que eles vão participando, digamos assim, do dia a dia do ciclo acadêmico. Então, eu não vejo como a gente excluir o gestor de recursos hídricos. Não vejo como centralizar a gestão de recursos hídricos num engenheiro civil ou num geólogo, ou, por exemplo, o presidente da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, que tem uma repercussão internacional, se eu salvo engano, é um sociólogo. Tá? E tem um conhecimento e tem uma bagagem que pondera muito sobre todos os trâmites que a gente tem para definir gestão de recursos hídricos. Quando a gente está fazendo um plano diretor, quando está fazendo um plano estadual, a gente precisa desses profissionais, muitas vezes, para conduzir reuniões de classe, para ver interesses múltiplos que a gente tem em termos de recursos hídricos. Tá? Então, tudo isso aí faz com que a gente diga, olha, hoje está se propondo um curso de pós-graduação em gestão de recursos hídricos. Hoje, a gente coloca a profissão gestor de recursos hídricos como algo que tem que ser presente e tem que ser futuro. E eu te digo mais, há pelo menos 3 décadas, 4 décadas, trabalhando com recursos hídricos subterrâneos, participando de planos estaduais, eu tenho todos esses profissionais, cada qual sendo gestor de recursos hídricos, cada qual dando a sua contribuição. E, no final, a gente tem um documento de algumas centenas de páginas, quando não milhares de páginas, que refletem um conhecimento e que vai dizer, olha, a água é matéria-prima da humanidade. Mas, se a gente não tiver a gestão desse recurso, a humanidade está fadada a desaparecer. Então, meu amigo, toda vez que a gente começa a conversar sobre isso, eu ministro gestão de recursos hídricos, ministro gestão de aquíferos, continuando um trabalho que foi, digamos assim, iniciado na USP pelo Aldo Rebouças, Aldo da Cunha Rebouças, que fundou praticamente o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas, e eu convivi durante 25 anos aprendendo um pouco mais e ele colocando a importância da gestão de recursos hídricos no Brasil e no mundo. E eu te digo mais uma coisa, a gente ainda está iniciando a gestão de recursos hídricos no Brasil. A França tem o dobro, o triplo da nossa experiência e acha que ainda precisa aprender muito. E cada vez mais ela coloca profissionais que possam interagir de tal modo que a somatória de conhecimentos possa trazer benefícios maiores em tudo isso. Então, como é que eu vejo essa parte toda? Eu vejo como algo que precisa realmente desse, digamos assim, desse vetor de conhecimento, dessa propulsão em novos cursos de especialização, da oportunidade de se cursar isso à distância. Não dá para você reunir um grupo multidisciplinar que vai, por exemplo, participar durante 1 ano e meio de um curso de gestão de recursos hídricos e colocar numa classe para trabalhar com 20, 30 alunos. É muito dispendioso. Mas se você tem a oportunidade de ter isso a EAD, e isso aí você é precursor nisso em nível de geociências, merece todos os créditos, eu acho que vale a pena se debruçar, vale a pena analisar
cada uma das emendas, cada um dos programas e ver que a gente pode ter um grande curso, pode ter grande conhecimento e, principalmente, pode ter chance no mercado de trabalho, que cada dia precisa mais desse profissional, meu amigo. Então, eu fico feliz de contribuir, de colocar essas coisas para vocês, a experiência em vários planos estaduais, vários planos diretores, e mostrar que a gente precisa de todos os profissionais interagindo dentro de uma molécula de H2O, a fim de que a gente tenha grandes trabalhos e que a gente possa tratar a água como aquilo que a gente pensa sobre ela, que ela é a mãe natureza, que ela é tudo para a gente, que a humanidade precisa realmente, cada vez mais, prezar essa molécula que até hoje a gente não consegue recriar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Bruna. Fico à disposição para perguntas, para bate-papo aqui junto com o Matos, junto com vocês. Ok, Tabraci, obrigado aí. É sempre alentador escutar você, a gente fica animado depois de escutar tanta coisa. Bom, e na sequência, então, a gente deixa as perguntas para o final, e na sequência, então, a Fabiana já está ficando ali, já preocupada, será que vão dar um espaço para eu falar também? Vai sim, Fabiana. Então, a Fabiana Marques, eu disse a nossa fada madrinha, é justamente quem coordena o suporte pedagógico midiático. O curso de gestão de recursos hídricos ele está fazendo também uma grande experiência. Nós estamos, mais uma vez, inovando, Itabaracê, com o seu apoio de tanta gente, mas nós estamos trazendo a possibilidade de transformar o crowdsourcing, você formar grandes grupos usando as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Só que nós não somos versados nisso. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldade com o computador, que eu não tinha os filhos aqui, eles faziam tudo para mim, e agora eu tenho dificuldade para fazer as coisas, eu tenho que pedir socorro do pessoal do IAS. Então, o pessoal do IAS disponibilizou para a gente uma equipe extremamente competente que está nos dando a possibilidade de transformar esse conhecimento numa linguagem midiática, usando os meios atuais de comunicação, que pode chegar de uma forma muito mais fácil a muito mais gente. E a Fabiana, de certa forma, sintetiza um pouco o que essa equipe do IAS está fazendo, e ela vai falar um pouco mais para a gente sobre essas ferramentas e como é que a gente vai usar isso no curso. Ok, Fabiana? Fique à vontade. Ok, obrigada, professores. Ótima fala de vocês. Vou agora tentar um pouquinho aqui com a minha fala, né, tangibilizar aquilo que vocês vão atuar por meio da plataforma. É uma plataforma da própria UFPA. Desculpa, o professor já me apresentou, né, então eu vou pular essa parte e vou dar o apoio pedagógico aqui. Então, eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela para que vocês possam ter contato visual, pelo menos aí, né, da plataforma da UFPA, na qual a gente sistematizou a educação à distância aqui, e também mostrar um pouquinho dos recursos que a gente fez algumas adaptações. Então, vamos lá. Bom, aqui é a plataforma da UFPA, que é a plataforma Moodle, que a universidade utiliza para graduação e pós-graduação, né? E por meio desse espaço, a gente está viabilizando todas as disciplinas do curso, que são 18 disciplinas, culminando num TCC ao final do curso, né? E aí eu mostro um pouquinho para vocês quais os recursos educacionais e midiáticos que a gente tem à disposição aqui na plataforma. Bom, a princípio, essa plataforma tem alguns elementos de acessibilidade, onde vocês podem estar visualizando aqui, tá bem? A parte de contraste e tudo mais, para ajudar as pessoas com baixa visão. Temos também aqui o recurso de Libras, inteligência artificial de Libras, que vai auxiliar as pessoas, né, enfim, trabalharem aí com esse conteúdo. Também, depois, daqui a pouquinho, eu apresento para vocês. Aqui no espaço dá para comunicar com todas as pessoas do curso online, por meio de mensagens, etc. Sempre tem um muralzinho de avisos aqui, com os últimos avisos, um cronograma, no qual a gente vai estar divulgando, basicamente, toda a programação do curso, basicamente semanal, mensal, enfim, e também as webinars com professores, especialistas, convidados profissionais para essas webinars dentro das disciplinas do curso. Então, a gente vai ter uma dinâmica muito grande dentro desse curso. Bom, deixa eu apresentar brevemente aqui para vocês, né? Aqui, então, é a apresentação do curso, no qual existem vídeos de apresentação do curso, vou passar bem breve.
para vocês terem uma ideia, aí o coordenador apresentando. Professor Francisco aí, né? Aqui a apresentação do curso, como ele se desenvolve, toda a parte dos objetivos do curso, todo o material digital que vocês podem fazer a impressão desses materiais, tá bem? No formato de livro, para vocês terem uma ideia. E aqui só uma demonstração de Libras, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Então, basicamente, ele está carregando aqui. Demora um pouquinho, e a gente seleciona o tema. E o Hugo vai fazer a tradução para a gente do que está sendo sinalizado, concepção do programa. E ainda tem uma legenda ali para a gente, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí ele começa a traduzir os trechos que estão selecionados, então é possível todo mundo ter os recursos adequados para essa parte de acessibilidade. Bom, voltando aqui um pouquinho na plataforma, vocês podem ver os recursos, né? O cronograma do curso, no qual a gente tem aqui a disponibilização. Deixa eu só aumentar um pouquinho para que vocês consigam visualizar. A carga horária de todas as disciplinas sendo ofertadas aqui em blocos, tá? Então, a gente vai abrir disciplinas de núcleo comum, como, por exemplo, metodologia científica, metodologia da pesquisa, fundamentos de geociências, fundamentos de climatologia, fundamentos de hidrologia, hidrogeologia, estatística aplicada, depois um segundo módulo, com introdução ao geoprocessamento, métodos geofísicos e geológicos, o módulo 3, qualidade das águas, poluição das águas, abastecimento de água, poços para captação de água, esgotamento sanitário, avaliação, diagnóstico e recuperação de aquíferos, sustentabilidade e pegada hídrica, aquíferos urbanos, abordagens e problemáticas, gestão de recursos hídricos no quarto módulo, e superficiais e subterrâneos, e legislação ambiental. E no último bloco, aí a parte de monografia, de TCC, com pré-projeto, TCC e a defesa. E aí vocês vão ter, dentro de cada disciplina, professores, especialistas e profissionais convidados para trazer atualidades, para trazer, além do conteúdo básico das disciplinas, os professores também vão ter contato com vocês por meio de fórum, por meio de webinars, e também outros especialistas e profissionais convidados para debater assuntos da atualidade, dentro de cada disciplina. Bom, contém também um mural de avisos, então, basicamente, uma vez por semana a gente solta algumas informações importantes dentro do período de ambientação, que nós estamos incorrendo agora com esse período, até o final desse mês, e também avisos de coordenação e secretaria, tá? Então vocês vão poder se comunicar por meio desse curso, e também as disciplinas vão ficar disponíveis aqui nesse espaço. Então, vão ficar 18 disciplinas disponíveis, começando com a ambientação, tá? Então, a gente está divulgando todas os webinars por aqui, os recursos e atividades que vão acontecer dentro da disciplina, e as orientações sempre dos primeiros passos aí de cada uma das disciplinas. Aqui tem uma demonstração de uma disciplina chamada Metodologia da Pesquisa, que é a primeira do curso, no qual vocês vão ter acesso a todos esses materiais didáticos, e também uma demonstração aqui, um vídeo de abertura. Com o professor Diego, só para vocês terem uma ideia. Pronto. A ementa do curso, vocês vão ter acesso, e todos os outros materiais, como os slides das aulas, dos quais os professores vão utilizar, para que vocês possam fazer download desses materiais e ter acesso a todo o conteúdo necessário, tá? Vocês podem fazer download, imprimir, podem ficar super à vontade aí com os materiais. E também, além disso, né, a gente vai sempre soltar periodicamente um conteúdo bônus, para que vocês tenham acesso a materiais atuais, então, webinars, videoaulas, conteúdos de notícias, matérias da atualidade.
E aí, para que vocês tenham acesso, é um oferecimento do Instituto, tá? Vocês vão clicar nesse link de acesso, já deixei aqui aberto para facilitar. Vocês vão entrar, vocês vão ser direcionados para essa plataforma que apoia o Instituto, que é a Bitwix, e aí vocês vão ter acesso a esse programa. São mais de 100 horas de conteúdo ao longo do curso todo, tá? Então, periodicamente, a gente vai sempre liberando aqui um módulo com atualidades, um módulo com tópicos especiais, dos quais existem webinários com especialistas, profissionais e professores, e uma curadoria com vários livros para download dentro da área de hidrogeologia e tudo mais. E para acessar, é bem simples, vocês vão se matricular ali dentro desse espaço, e aí vocês vão conseguir acessar esses materiais. A visualização é bem simples, vocês conseguem visualizar o progresso de vocês, conforme vão consumindo esses conteúdos, né? E conforme vocês vão consumindo, vai ficando verdinho aqui, assim como lá no outro ambiente também. Tá? Então, tem uma infinidade aí de assuntos, de atualidades que vocês vão poder desfrutar desse espaço e aproveitar bastante aí junto com os professores do curso, vão poder se apropriar muito bem aí desse espaço, dessas atualizações, dessas novidades dentro do curso. Bom, fui breve, tá? Para que vocês possam bater papo com os professores aqui e para mostrar um pouquinho das facilidades que a tecnologia pode nos fornecer dentro de um curso, viabilizar a comunicação de todos e também o espaço de network está aqui disponível dentro da ambientação, dentro das disciplinas, para que vocês possam bater papo, conversar com os professores, tirarem dúvidas, fazer o networking e tudo mais. Tá? Sejam bem-vindos aí ao curso, por essa oportunidade incrível aí que a gente está dividindo com vocês. Tá bem? Muito obrigado, viu, professores? Ok. Obrigado, Fabiana. Deixa eu só dizer, deixa eu participar aqui um pouco para o pessoal, um pouco do sonho, viu, pessoal? Quando a gente começou a discutir essa questão, eu conversava com o pessoal e falava assim, olha, eu vou partilhar um pouco o que eu sonho. E aí, desse sonho, a gente terminou criando uma expressão que nós estamos chamando de Universidade do Futuro. Então, essa experiência de juntar conhecimento de especialistas que antes estava restrito na sala de aula ou algum paper que se escrevia, ela hoje agora é potencializada com o uso das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, isso é um novo formato. Tá? Sempre houve um embate idiota, que eu chamo. Educação à distância, educação presencial, não existe isso, existe educação. O que nós estamos usando, as ferramentas de TI, são ferramentas, simplesmente, que facilitam o acesso ao conhecimento, saber e arte. Então, nós estamos tentando mudar esse formato, essa maneira de como é que o conhecimento que está em especialista, como Itabaracy, como todas as outras pessoas que vão estar conosco, como é que ele poderia ser colocado à disposição, a disponibilidade disso para um número maior de pessoas e não tivesse restrito a uma sala de 30, 40 pessoas. Aqui nós podemos... Depende de vocês. Nós abrimos esse curso 250 vagas e nós estamos esperando preencher todas essas vagas pelo Brasil todo e nós estamos muito felizes porque a gente tem também algumas pessoas que são do exterior. Então a gente quer chegar a números grandiosos. Quando eu comecei a falar essa história e saltamos de 10 lá nos primeiros cursos para 30 e agora para 200, o pessoal achou, mas a progressão é muito grande. Eu falei, rapaz, nós podemos chegar a milhares, a milhões. Coursera, EDX e Undaxity tem 40, 50 milhões de alunos pelo mundo inteiro. E eu vi alguém falando ali sobre a questão da língua. Olha, nós temos sonhos. E eu vou dizer mais uma vez para vocês, nós queremos colocar tudo isso em espanhol, num primeiro passo. E quem sabe inglês, mas português e espanhol são coisas que estão no nosso horizonte mais próximo. O português já é uma realidade, mas nós queremos colocar espanhol. Então, se nós juntarmos os países de língua portuguesa e espanhola, nós voltamos aí quase 1 bilhão de pessoas. Então, a gente tem um universo que a gente pode chegar muito grande. E isso está dentro do contexto de universidade do futuro que nós estamos desenhando. E olha, Fabiana, eu sou muito feliz em ter encontrado vocês, poder juntar esse conhecimento todo com toda a expertise de vocês nessa questão da transformação do conhecimento em matéria midiática que pudesse chegar a tanta gente. Então, Bruna, está de volta aí ou não? Então, vamos lá, a gente abre aí para vocês, quem quiser fazer algumas considerações, algumas perguntas. Pelo que eu vi, tem muita gente, talvez a gente fazendo um bate-bola, um ping-pong, tá? Perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. Ok? Então, colocamos aí à disposição de vocês
para que a gente possa interagir. A intenção justamente é interagir com vocês. Ok, vamos lá então, está aberto. Fabiana, você pode nos ajudar então aí, vendo aí o que está colocado aí no chat, e aí vamos ver o que a gente pode... Zóio, olha o Zóio, olha rapaz, tudo bem? Como é que tá? Eu estou bem, estou aqui a partir de Maputo, né? Eu estou aqui em Moçambique. Eu vivo aqui em Maputo. Olha. E não sei se está me escutando bem, professor Assis. Alô? Estou escutando, pode continuar, Zóio. Sim. A minha preocupação, uma dúvida, hein? É que a agenda global de água, a partir das conferências internacionais, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tem sempre falado muito mais das águas doces, né? O que eu percebi é que os princípios orientadores da gestão de água, segundo Veiga da Cunha, diz que a gestão das águas deve abranger tanto as águas interiores superficiais e subterrâneas, assim como as águas marítimas costeiras. Mas essa abordagem não acontece, e se acontece é muito raro nas conferências internacionais que tratam sobre a água. Eu não sei se as abordagens são separadas ou de forma assim, digamos, integradas. Não sei se estou a fazer entender, professor. Tá, Zóia, deixa eu te colocar, eu entendi, deixa eu te colocar rapidamente aqui o seguinte, olha, é claro que um curso de especialização desses 8 meses, a gente não pode abordar tudo, mas, por exemplo, esse aspecto que você colocou, ele pode ser inserido, por exemplo, através de um conjunto de palestras que nós podemos trazer especialistas para discutir com o grupo todo. E está aberto, inclusive está aberto a sugestão de temas para os webinários que nós vamos colocar na frente. Então, de repente, a gente pode inserir esse tema que você está querendo colocar em forma muito mais global, a gente pode inserir isso no contexto do curso. Nós não pensamos na formulação do curso exatamente nisso que você está colocando, mas isso não implica em absoluto que essas questões possam ser inseridas ao longo da estrutura do curso, ao longo da oferta do curso. Nós podemos, inclusive, discutir um seminário, abrir a expectativa de um seminário para discutir especificamente isso. Você pode usar a plataforma, Zóio, e fazer essa proposição, e a gente vai estar completamente abertos a considerar essa sua sugestão. Está certo, professor. Sim, bom, fiz essa questão, porque eu estou a perceber que na gestão de recursos hídricos, tanto, por exemplo, na gestão racional do seu uso, controle e proteção das águas, é basicamente nessa área, enquanto que, por exemplo, as águas marinhas são tratadas, por exemplo, em outros fóruns. Então, por isso que eu estava a dizer assim que, de acordo com o autor Veiga da Cunha, diz que os princípios que orientam a gestão de recursos hídricos, não é? Baseiam-se muito na gestão racional do seu uso, controle, incluindo as águas marinhas. Por isso que é essa dúvida que eu tinha. Camaraci, quer fazer algum comentário? Professor? Oi, me escutando, Matos? Todos, pode ir, go ahead. A colocação é pertinente, só que ele ressaltou muito bem, quando a gente começa a tratar de águas oceânicas, isso vai representar um outro fórum, não é, Matos? Geralmente vai para a oceanografia, vai para, digamos assim, o pessoal da engenharia de pesca, vai para outro fórum de discussões, porque quando a gente começa a discutir a proteção, uso, a gente tem sempre pautado que é para água doce líquida. Então, realmente, praticamente todos os cursos de hidrologia superficial, de hidrogeologia no Brasil, focam sempre a água doce líquida e não as águas oceânicas.
Esses são Mesmo, discussões mesmo fórum, costeiros. realmente importantes, fórum internacional, mas uma outra ala, digamos assim, da hidrologia, né? A gente nunca discute realmente essa parte, tá? Em Itabaraci, a gente só avança um pouco quando trata das águas litorâneas, na questão da interação da cunha salina, avanço de cunha salina, é quando a gente troca um pouco sobre águas marinhas, vamos dizer assim, mas da parte bem costeira. Mas a gente não adentra justamente essas questões mais relacionadas. Não, essa tem muito sido restrito, muito restrito. Por exemplo, agora restrito. mesmo a gente desenvolveu, Matos, um trabalho voltado para Jericoacoara, no Ceará. O governo do estado, junto com a Universidade Estadual do Ceará, pegou outras universidades, Federal, Vale do Acaraú, mas mesmo a gente tendo o mar como palco maior, digamos assim, lá em Jericoacoara, o foco era uso, consumo e conservação das águas doces líquidas, ou seja, aquela dentro do continente, realmente. A gente não abordou essa parte de águas oceânicas, não. Tá? Tá bom. Mas olha, isso não implica dizer que nós não possamos discutir, a gente abrir um fórum, abrir um seminário para discutir esse tema. Você propõe e a gente assume o compromisso com você de pensar como é que a gente vai trazer para um debate, para um esquema de discussão dentro do curso, porque está no contexto das águas. Então, a sua sugestão está sendo anotada e a gente vai pensar numa maneira de como é que a gente vai trazer esse problema, ok? Mas, só ressalvando, no geral, quando a gente vai discutir esse ponto, a gente discute como espaço marinho, né? Um espaço oceânico, e não em si as águas, né? Mas a gente discutindo questão de plataforma, limites intercontinentais, essas coisas assim, fronteiras internacionais, e não propriamente a água ou o mar como fonte de vida, por exemplo. Tá? Mas é importante, sim, abrir alguma coisa para começar a se pensar numa discussão com essa proposta. Já percebi, professor. Apenas era uma dúvida. Já percebi que há certos fóruns que tratam simplesmente das águas marinhas. Já percebi. Era uma dúvida simplesmente. Já está percebido. Muito obrigado. Bom, eu tomei a liberdade de abrir aqui a minha câmera e o microfone, que daí eu consigo ajudar vocês nas perguntas do chat aqui, eu acho que fica mais fácil. Ok, Bruna. Eu vou lendo e os professores, a Fabiana, podem responder, tá? Jacique Alomba, desculpa se eu falei errado o seu nome, tá? Estamos tendo muitos desastres no Brasil, principalmente com várias barragens, uso de muito agrotóxicos, a questão dos lixos acumulados, os microplásticos sem nenhum projeto sustentável pelos gestores federal, estadual, municipal. As leis só teorias e poucas práticas. Pergunto, o que podemos fazer para adotar essas políticas para a preservação da água e dos ecossistemas? Olha, nós estamos no contexto do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Nós estamos com premissas, estamos iniciando um processo de discussão. Eu acho que essas questões elas podem ser trazidas. Eu acho que aqui no nosso curso, de repente, pode ser um fórum propositivo, inclusive para questões que possam chegar ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. De repente, a gente abre um fórum e discute essa questão e nós podemos levar uma proposta a partir das nossas discussões aqui para ser colocada no âmbito do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está em processo de discussão. Eu acho que esse é um espaço extremamente importante. Essa questão dos microplásticos, etc., são temas atualíssimos que há 2, 3 anos atrás não estavam colocados na agenda. E, de repente, eu nem sei se o pessoal que está trabalhando lá na questão do Plano Nacional de Recursos Hídricos está colocando essa questão. Então, pode ser, a partir da gente, a partir de nós aqui no curso, nós colocarmos esse tema de discussão dentro do Plano Nacional. Bom, Peraí, deixa eu achar aqui. Flávio, boa noite. O curso proporciona atribuição no CREA para os profissionais?
Essa é uma pergunta que tem sido feita de forma recorrente, deixa eu dizer. No universo de cursos que nós temos hoje, só tem um curso nosso de especialização que tem extensão de atribuição profissional. É isso que é dado. Mas por quê? Porque ele é um curso especificamente para geólogos. É um curso de geologia de minas e técnica de lavra a céu aberto. E aí, como é um curso específico para profissionais que estão ligados a um sistema CONFIA-CREA, a gente pode, então, trabalhar isso de forma mais fácil. Mas quando você vê um curso desse de recursos hídricos, que tem profissionais dos mais diferentes conselhos, é muito difícil você trabalhar extensão de atribuição profissional, né, porque a gente não tem gerência nenhuma nos conselhos profissionais de outras profissões. Então, se nós pudéssemos fazer alguma coisa, seria algo restritivo apenas para os profissionais que estão ligados ao sistema CONFIA-CREA. Então, nós levamos, em termos dessa discussão, chegamos à conclusão de que não seria uma boa coisa abrir, porque isso implica uma discussão com categorias profissionais, etc. Nós temos uma experiência muito boa no curso de Geologia de Minas, que não vale a pena, então, a gente estender isso. Então, esse curso ele não prevê extensão de atribuição profissional. No entanto, nós estamos discutindo com o Itabaracy, com outros grupos de pessoas, um curso de hidrogeologia aplicada. Um curso de hidrogeologia aplicada, e nesse curso de hidrogeologia aplicada, que vai ter um público bem mais restrito, nós vamos poder apresentar esse curso ao CREA e já determinar quem é do sistema CONFIA-CREA poderá pedir extensão de atribuição profissional. Mas nesse curso de gestão de recursos hídricos, ele não contempla essa possibilidade. Tem uma outra pergunta da Letícia. Boa noite. Quem já cursou outra especialização pode acreditar matérias básicas como metodologia? Bom, mais uma vez, é possível. Agora, veja, para você cursar isso aí, você vai ter que fazer uma solicitação, apresentar o ementa, programa e etc, da disciplina, carga horária, e aí o colegiado do curso avalia se aquele conteúdo que você colocou está conforme o projeto nosso pedagógico que está colocado no curso. Porque depois a Universidade Federal do Pará vai te dar um certificado. E nesse certificado vai dizer que você tem aquelas atribuições que estão colocadas naquela disciplina. Então a universidade tem o cuidado de avaliar se determinado conteúdo que você colocou no outro curso está de acordo com o projeto pedagógico que está colocado aí. Não é descartado, mas você tem que fazer uma solicitação e pedir que o colegiado aprecie essa possibilidade. A Sônia, ela falou assim, muito utilizado a dessalinização em vários países, principalmente em Israel. Pode ser abordado esse tipo de água. E depois ela também, mais uma, poderia também abordar água de reuso no curso. Pois então, mais uma vez, eu vou responder essa e deixar para os outros, né, para tomar conta do... Olha só, a gente tentou, na estrutura, quando nós propusemos a estrutura do curso, não foi tão simples, porque a gente teve que pegar um certo espaço da questão do recurso hídrico para poder ofertar isso aí. Então, reuso é um tema extremamente importante, mas o curso já tem uma carga horária já com um número significativo de horas. Se nós começássemos a colocar várias disciplinas, esse curso ia para 1.000 horas, que não é o sentido. Então, como é que nós deixamos, o que a gente proporcionou dentro do curso? Os webinars e os seminários que nós podemos fazer no curso, eles podem perfeitamente trazer esse tema para serem discutidos aqui dentro. Mas eles não farão parte da estrutura pedagógica do curso, atribuindo habilitações, etc. Isso ele não permite. Então, nós escolhemos um escopo, né, e deixamos de lado alguns temas que nós sabemos que são relevantes, que são importantes, mas não dava para colocar tudo ali dentro do curso, porque senão seria muito extenso. Então, ele tem um escopo. O nosso curso tem uma proposta pedagógica, ele tem um escopo, e é nesse escopo que nós somos colocados. A Natália, ela também perguntou se seria possível fazer encontro presencial em outras capitais. Ela é de... Bruno, você pode responder pela sua experiência. Eu vou responder. Pela sua experiência. Eu já respondi ela aqui no chat, mas eu vou falar para todo mundo. A gente pode, sim, fazer em outras capitais, outras cidades, mas isso vai depender muito de quantos alunos, de fato, a gente vai ter no curso. Se a gente tiver um número de aluno considerável que seja de Fortaleza, aí é viável fazer. Se não, se for um aluno, 2 alunos,
não é viável a gente fazer. A gente já tem feito isso aqui em São Paulo. Na turma do GeoMinas, os alunos vieram para São Paulo, tiveram várias palestras, várias aulas bem legais, teve 2 campos aqui em 2 minas diferentes, então é possível, mas primeiro a gente tem que fechar a grade, começar as disciplinas e aí fazer essa avaliação se é viável ou não, tá? O Juan perguntou: a recarga artificial de aquíferos ou gerenciada é um tema que está em evidência e ganha cada vez mais espaço no mundo. Esse é um tema que ainda há certo receio de tratar no Brasil, é verdade. Como difundir essa pauta, sobretudo pensando em aquíferos em que há um déficit no balanço hídrico e tornar essa uma alternativa viável? Tabarassi, você pode responder isso aí? Você trabalha tanto com poluição, com reuso, com recarga? Abre teu microfone, Tabarassi. Tá fechado. Abre o microfone. Matos, Okay. A primeira vez que eu me deparei com essa proposição foi em 92, 93, para a recarga artificial das dunas aqui no Ceará. Mas o que se propõe, na realidade, é uma avaliação hidrogeológica onde a gente tenha não só o déficit de precipitação, por exemplo, para a recarga pluviométrica, mas também características, geometria aquífera que permita essa recarga, tá certo? Inúmeras vezes isso aí tem sido pensado de tal forma que a gente possa aproveitar. Por exemplo, as barragens subterrâneas. É uma forma de você garantir que a recarga não artificial, mas que a recarga natural seja conduzida de modo satisfatório numa gestão de aquíferos. Tá? Quando a gente começa a falar de recarga artificial, isso aí, México já está implantando, Estados Unidos, França. No Brasil, a gente deve ter 1 ou 2 estudos, realmente, apesar de estar sendo discutido há 4 décadas. Então, eu não vejo como praticar recarga artificial, pelo menos nessa década, em nível de Brasil, em função de recarga efetiva e em função de dimensionamentos de custos para isso. Tá? É importante? Mas em áreas, por exemplo, onde a gente tenha, por exemplo, uma subsidência, como o México, que pratica recarga artificial utilizando as várias concepções aquíferas, tá? O sistema aquífero como condutor, o sistema aquífero como armazenador, e daí sim se produz uma recarga artificial para contrabalancear o uso desordenado das águas. A gente ainda não está nessa etapa aqui no Brasil, na maioria do seu território, tá? Sim. Bruno. Jesuíno, para estudos de contaminantes de preocupação emergente, há alguma frente empenhada em normatizar uma metodologia experimental, materiais e métodos para uma regulação melhor? Eu aproveito essa pergunta dele para fazer uma propaganda. No Instituto Água Sustentável, no programa de entrevistas que a gente tem, inclusive já entrevistamos o Francisco, tem uma... Desculpa o barulho. Trabalhar em casa, às vezes, com barulhão. Tem uma entrevista com o professor Fábio, ele é aqui da Federal de São Paulo, que fala sobre contaminantes emergentes, muito bacana. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, vale a pena ver a entrevista dele. É um tema muito interessante, que cada vez tem se falado mais, tá? Alguém quer falar? No nosso portfólio no nosso portfólio de gravações aí que está colocado no IAS, existe uma série de propostas que estão lá disponíveis. Então, na medida em que você entra e coloca para nós uma preocupação, nós podemos, através do esquema de mentoria, podemos indicar para vocês caminhos, vamos disponibilizar caminho. Olha, pessoal, existem essas possibilidades, existem essas informações, existem esses trabalhos. Então, vai depender muito da provocação que vocês vão fazer em cima da gente. Então, nós já temos aí
equalizada e tal, vários materiais que estão disponíveis. A Bruna está citando aí um caso, mas tem vários livros que estão disponíveis na plataforma do Instituto, que podem ser acessados, que vocês poderão ser acessados, muitos deles são grátis. Então, vocês têm que provocar. Então, vocês têm que ser um pouco proativos com relação à questão ter uma atitude um pouco proativa de provocar a gente. Na medida da provocação, a gente vai responder vocês com os instrumentos, com a capacidade que a gente tem aí disponível dentro do curso. Sim, Itamaraci, você estava falando aí, eu terminei cortando. Só para lembrar, e você conhece muito bem, Matos, que quando a gente começa a olhar o Brasil como um todo, a gente vê que a parte ligada à avaliação maior de sítios contaminados, tratamento de sítios contaminados, caracterização de sítios contaminados, tem muito a ver com o eixo Rio-São Paulo. Então, a CETESB tem um material grande e muito bom sobre normas, sobre metodologias, sobre tudo isso aí com relação a sítios contaminados, a avaliação de poluição. Entre Norte e Nordeste, particularmente no Nordeste, a gente tem orientado trabalhos de pós-graduação na caracterização. Por exemplo, agora mesmo eu estou orientando uma tese de doutorado ligada a nitrato, ocorrências, origens, impactos do nitrato na saúde humana, mas para efeito de normas, eu recomendo que realmente a gente dê uma olhada no que São Paulo tem, que tem um material esplêndido desde a década de 80. Cada dia eles avançam mais pela necessidade, inclusive. Isso a gente não vai encontrar tanto do Norte e Nordeste, não. Sempre nesse eixo Rio-São Paulo aí. Em Natal, o Geraldo Melo, que é nosso colega, trabalhou muita coisa na região de Natal com questão de nitrato, né? Então, também tem algumas coisinhas colocadas lá em Natal também. O Geraldo Melo, que é amigo da gente, já interagiu em várias oportunidades, ele vem trabalhando com esse tema lá no Rio Grande do Norte. O curso tratará como premissa um novo marco do regulatório de saneamento e abastecimento de água no Brasil? Nós tivemos até um webinar que nós tratamos um pouco sobre o marco do saneamento, etc., discutimos. Esse é um tema que tem uma interligação muito grande. Então, quando eu mostrei aquela imagem lá do Brasil à noite, mostrando aqueles pontos de luz e o círculo que a gente podia desenhar em função da cidade, o impacto que isso tem, ali estava referido exatamente à questão do saneamento básico brasileiro. Então, a poluição dos sistemas aquíferos rasos, mais rasos, tem relação direta com a ausência de saneamento básico no Brasil. Então, esse tema do saneamento vai ter sempre uma ligação quando a gente estiver falando de gestão, falando qualidade das águas, etc. A gente vai estar sempre recorrendo a essa questão do saneamento básico. Vocês vão disponibilizar a gravação? Vamos. Na semana passada entrou o webinar do Francisco. Essa semana vai entrar o do Everton, a semana que vem é do Francisco Itabaraci e Fabiana, e depois tem mais um que é com a Fabiana. Todos vão estar lá na plataforma, tá? Quando irá iniciar a especialização em hidrogeologia aplicada? Também será em EAD, com encontros presenciais em Belém? Sim. Depende muito do Itabaraci. A gente está discutindo essa história. Mas, assim, nós temos já um portfólio de 20 cursos. Então, sempre colocar mais um não é tão simples, né? O pessoal do IAS começa daqui a pouco a reclamar com a gente, porque eles vão traduzir esse material do dia para a linguagem midiática, e se você colocar aí 15 disciplinas por curso multiplicado por 20, tem 300. Então, vocês imaginam o tamanho do desafio que significa isso. Mas esse especificamente de recursos hídricos é um tema que a gente vem conversando com o Itabaraci há bastante tempo, de hidrogeologia, a gente vem conversando há bastante tempo, e é muito provável que esse seja um curso que a gente oferte ainda como proposta para a universidade ainda esse ano, mas deve ser só lá em outubro, porque a gente está agora na janela de oportunidade de cursos. A universidade tem 2 momentos. Ela abre a janela de oportunidade para ofertar cursos de especialização em abril e em outubro. Agora, em abril, nós estamos ofertando um de inteligência artificial em geociências,
ele vai ser ofertado agora, entrar em um processo em abril, e também de formação de professores, também agora em abril. E nós estamos programando para outubro esse curso de especialização na área de hidrogeologia. E esse curso de hidrogeologia, para quem perguntou, é um curso que nós estamos discutindo, inclusive, a extensão de atribuição profissional. Mas ele só vai entrar no esquema nosso em outubro desse ano. A Poliana, ela falou, a engenharia sanitária e ambiental é uma profissão esquecida, a qual é bem importante na gestão de recursos hídricos. Precisamos nos especializar nessa área para que sejamos mais reconhecidos e valorizados. Este curso será de imensa importância para o nosso futuro. Exato. Que bom, é isso. A leitura dela é perfeita. Sim. Eu vou fazer as duas últimas, que a gente já está com o tempo, já são quase 9 horas. Então, 8h30. 8h40. Então, a gente vai... Aí eu passo para o Francisco fechar. Veja só, disponibiliza um espaço para quem quiser deixar perguntas, que elas podem chegar para a Fabiana, para o Itabaraci e para mim. Vocês podem dirigir as perguntas aí que a gente responde, não tem nenhum problema. Na página do curso, né, a gente tem ali o e-mail, vocês podem ficar à vontade. Os alunos que já estão inscritos no curso, vocês também podem mandar ali pela plataforma perguntas, se for para algum professor específico, pode mandar que a gente encaminha sem problema nenhum, tá? A Sônia, ela fala, professores, não seria interessante abordar também no curso as águas transfronteiriças? Disputa. Sim. Posso só fazer um comentário sobre esse assunto? Em relação a esse assunto, eu acho que é legal a gente trazer, sim, um webinar para o curso. E agora em março, nós fizemos um evento internacional com um parceiro nosso do Canadá, o Groundwater Project, que o Everton até falou no webinar dele, e foi um evento durante o mês de março inteiro. Inclusive, o Francisco foi um dos palestrantes, e trouxemos uma mesa, duas especialistas, para falar sobre aquíferos transfronteiriços. Né? Então, para quem quiser assistir, o evento ele foi gratuito, ele está lá no YouTube, no canal do Groundwater Project, então está lá, quem quiser, é um tema bem legal, inclusive podemos trazer essas duas palestrantes para falar aqui no curso de gestão de recurso hídrico, seria bem legal, elas são muito boas, tá? Pode falar, Francisco. Desculpa te cortar. Não, é porque também eu ia dizer que antes de começar a abrir a plataforma, nós estávamos conversando que nós devemos convidar também pessoas da Agência Nacional de Águas e do Ministério da Integração Regional, e um dos temas que está sendo abordado nessa questão do planejamento 2022-2040 são as águas transfronteiriças. Então, de repente, a gente pode também trazer mais uma pessoa do nível federal brasileiro para colocar qual é a visão do país com relação a esse assunto. Sim, podemos até fazer uma mesa, né, de debate, trazer várias pessoas e trazer esse tema para dentro. Legal. O Jesuíno falou muito obrigado, parabéns pela organização e execução do webinar, excelente. Natal, muito obrigado pela oportunidade, boa noite. E Miguel, se puder, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Miguel. À vontade. Pode fazer. Será que desistiu? Oi, estão me escutando? Sim. Ok. Ah, tá. Tentei ligar o vídeo aqui, mas não deu. Mas, enfim, duas questões ali. Vocês ainda estão ofertando, abrindo ali para quem quiser ainda fazer a matrícula no curso? Sim, ainda está aberto ao longo de todo o mês de abril, né? Porque as disciplinas de abril, estamos em abril, começo de maio também, porque as disciplinas elas começam em maio. Até agora não foi aberto nenhuma disciplina. Então o pessoal ainda pode fazer inscrição. Se inscrevam, todos que estão aí, que não se inscreveram ainda, se inscrevam, que vale muito a pena. Tá ok. Não, perguntei mais para uma colega ali. Enfim, até da outra palestra que nós tivemos ali com o professor,
Até ele mencionou também essa questão de trazer outros palestrantes, né, dos locais, fazer talvez um webinar. Enfim, eu até lembrei nesse meio tempo, conversei com uma colega minha, que ela trabalha dentro de uma companhia municipal de saneamento, né, no setor de recursos hídricos. Né? Até falei com ela se ela talvez teria disponibilidade, interesse, né, de talvez apresentar, né, o setor delas. E aí, enfim, estou até trazendo talvez possibilidade, ela não me respondeu ainda, né? Se vocês tivessem interesse, eu passaria o contato para vocês, né, para daí vocês conversarem com ela. Eles têm um departamento ali onde eles fazem tanto o monitoramento de águas subterrâneas como as barragens também, né? Bom, ótimo, sim. Achei bem interessante porque como sim. Ela é uma companhia de saneamento municipal, né? Algo que talvez seria bom de explanar, de apresentar como que é realmente na prática, né? Essa questão da gestão de recursos hídricos. E até expor até um pouquinho a minha visão, o que eu enxerguei do curso, né? O curso ali, o pessoal estava com essa questão de né, gestão de recursos hídricos marítimos, né? Que eu enxergo o curso, ele está voltado mesmo para a qualidade da água, de água para consumo, né? Então, tanto na conservação do solo e como manter essa gestão e manter também a quantidade, né, de recurso hídrico disponível para usos, né, que sejam uma qualidade de água boa, né? Enfim, só colocando. Miguel, obrigada. Okay. E um outro tema também que é interessante e a gente vai tentar trazer é a questão do ESG, né? Que é um tema que aí está todo mundo falando e cada vez mais as empresas, as instituições, elas têm que entrar dentro das práticas e princípios, né, de ESG. E a questão da água dentro desse tema é essencial. Ele é muito importante, é muito mercado para trabalhar a água dentro do ESG. Então, é um mercado para quem faz, né, quem se especializa em gestão de recurso hídrico, vai poder atuar, né, nesses temas que envolvem água e ESG, e é isso, o mercado está super aquecido, então a gente vai tentar trazer esse tema também para dentro do curso. Principalmente, eu vou tentar fazer isso, eu dou uma disciplina do curso que é de pegada hídrica, vou tentar falar sobre ESG e pegada hídrica, que é uma conexão muito interessante, muito legal, dá para fazer muito projeto, e é isso, eu acho que vai ser bem bacana o curso no geral, as disciplinas são ótimas, os webinários a gente já fechou uma série de webinar que vai começar a partir, acho que no mês de junho, e vai aí ao longo do ano inteiro com vários especialistas muito legais. Então é isso. Francisco, passo a palavra para você, para o Itabaraci, para a Fabiana, para encerrar. E Ok, obrigado, então, Bruno. Pela condução sempre competente. Pela ordem, então, Fabiana, as suas considerações finais, por favor. Bom, a todos, eu desejo um ótimo curso, tá? Para quem vai aproveitar essa oportunidade, vocês vão ter todas as condições necessárias para interagir com todos os professores, né? A viabilidade aqui do uso das ferramentas tecnológicas para não estar distante e sim mais próximo possível de todos, conosco aqui, discutindo os assuntos mais interessantes, né? E a grande proposta é a gente trazer, além das webinários, as metodologias ativas, para que vocês possam ser protagonistas, né, desse aprendizado único que todo aluno precisa, que todo mundo precisa, que é o aprendizado ao longo da vida, né? Então, eu penso que a gente vai conseguir aí viabilizar muitas metodologias e ferramentas para que vocês possam ter esse aprendizado com mais qualidade possível. Então, todos bem-vindos e muito obrigada pela participação aqui na webinar. Ok, Fada Madrinha, então, ok, muito obrigado aí pelas suas palavras aí, tal, estendo esse agradecimento a toda a sua equipe aí do IAS. Itabaraci, as suas considerações.
Matos, eu só gostaria de agradecer a condução do trabalho aí e dizer que, para quem acompanha mais de 2 décadas esse conhecimento, é uma grande satisfação ver que, finalmente, ele vai pegar um público maior, conduzido, digamos assim, dentro daquilo que a gente sempre queria: integração, conhecimento, seriedade e, principalmente, que possa gerar oportunidade de trabalho para toda essa garotada ou para aqueles mais antigos, mas que tenham sempre aquela ânsia de conhecimento. E eu acho que eu até mesmo estou, digamos assim, me propondo a acompanhar cada módulo, aprendendo um pouco mais, que é tanta coisa nova, é tanta gente falando de coisas boas que a gente usa no dia a dia, que é impossível a gente, de vez em quando, não se pegar, digamos assim, participando do webinar, participando do curso, participando de algo mais. Conhecimento, meu amigo, para quem está sempre fazendo, é vida. E é uma oportunidade rara que a gente está tendo de colocar isso para todo esse público. Eu tenho certeza que, bem conduzido, com a seriedade que está se propondo, vai dar tudo certo e 200, 300 vagas, logo serão poucas vagas para todos aqueles que querem fazer realmente, que querem se propor a gerenciar recursos hídricos, a entender um pouco mais dessa máquina que tanto conhecimento requer. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos, e eu espero que todos continuem conosco nessa jornada de conhecimentos afora. Ok, Tavares, obrigado. Pessoal, esse é o propósito da Universidade do Futuro. Nós estamos querendo construir justamente uma proposta completamente nova de possibilidade para que as pessoas possam acessar conhecimento, saber e arte. Então, é exatamente essa a nossa proposta. Esse está dando um trabalho imenso, mas um prazer também igual de poder fazer uma coisa nova, uma coisa que a gente vem pensando. Nós juntamos a fome e a vontade de comer. A gente queria fazer isso, o pessoal do IAS estava disposto a fazer e tinha as habilidades suficientes. Então, eu tenho certeza que esse é um curso de sucesso. E eu diria para vocês que estão escutando essa conversa toda aqui o seguinte, que vocês nos ajudassem a fazer propaganda e que nós pudéssemos ter mais gestores de recursos hídricos. Não no Brasil, mas a gente está fora do Brasil. Vocês viram que nós já botamos o pé fora do Brasil. Então, nós estamos fora do país também. E a nossa intenção é, versando isso para o espanhol, que a gente possa atingir um público ainda maior. Mas o português que está escrito aí é acessível para todo mundo. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês e faço votos de que no próximo webinar a gente tenha pelo menos esse número triplicado de pessoas, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer conosco a divulgação e a difusão dessa ideia da oferta desse curso tão bom, tão elogiado por todo mundo. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite, um bom feriado para todo mundo, uma semana que vai ser curtíssima, termina amanhã, né? Aqui eu já soube hoje que a Universidade enfoca sexta-feira, como se fosse novidade, então a gente já tem um fim de semana longo a partir de agora. Um grande abraço para todo mundo da Paraci, Fabiana, Bruna, sempre muito competente na condução dos trabalhos aí, um abraço a todos, uma boa noite.